Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: a família é um projeto de Deus. Ame, cuide, valorize e lute sempre por sua família. Amém? Esse é o encontro da família. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, com o título O Mover de Deus no Culto Racional. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Feche seus olhos, igreja. Senhor nosso Deus, neste momento nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha cobrir este lugar que já está, que eu sei que o Senhor está aqui. Antes de nós chegarmos, o Senhor já estava. Pai, então em nome de Jesus, cubra a vida do teu servo, ó Pai. Usa a boca dele para falar conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, toda força maligna aqui neste lugar. Pai, toda força contrária ao teu querer, papai. Usa a boca dele, papai, que ele seja um vaso, que ele seja a boca do Senhor para falar conosco nessa noite. Eu creio em nome de Jesus, ó Pai, que ele tem uma palavra forte, poderosa para falar com a tua igreja, para falar conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças e paz, povo de Deus. Gente, eu quero mais um barulhinho. Graças e paz, povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós somos desses aí, não é daqueles que fica achando as coisas de uma forma diferente. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês no dia que se chama hoje. E também trazer uma oração. Já foi orado. E Pai, usa a boca desse teu filho, Senhor, para que nós possamos receber diretamente do teu trono, Senhor, a palavra que nós vamos trazer hoje. Meus queridos, eu quero que hoje é um dia de festa, né? Eu fico muito feliz e eu agradeço a Deus pela vida desses homens e mulheres. Ué, apóstolo, mas você está falando nas mulheres? Sim, tem mulheres que fazem o papel de pai dentro de casa. E nós sabemos disso. E eu quero agradecer a Deus pela vida desses homens e mulheres de Deus que assumiram a incumbência que Deus deu a eles de serem pais no dia que se chama hoje. E eu quero saudar a igreja na pessoa do nosso pastor, né? Pastor Maciel, e da nossa pastora Clédia, e também na pessoa dos pais, hoje aqui. É um dia diferente, é um dia especial, porque os homens, meus queridos, eles não têm muitos dias no ano. As mães têm. As mães têm o dia da mulher, tem o dia, enfim, né? E mais o aniversário delas, de vocês. Eu também quero agradecer a Deus pelo convite, né, que foi feito a mim pela pastora Tereza. Quero agradecer pela vida dela e declarar uma bênção sobre este lugar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque
esta igreja é remanescente, Pai. Ela tem continuado, Pai, quando muitas pararam, quando muitas fecharam, Senhor. Nós te agradecemos pelo povo que se reúne aqui, Pai, que traz à existência, Senhor, este momento de expressão da nossa fé. Meus queridos, tem um versículo que eu acho ele muito interessante, eu vou falar só um pedacinho dele, e lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu fico maravilhado quando Deus usa a mim como homem, falho, pecador, para trazer a palavra dele. E lá o apóstolo Paulo diz uma situação muito interessante. Ele diz: esse é o vosso culto racional. O que significa isso? Significa aquele culto que nós fazemos com a razão. Como é isso? É espiritual? Não. É com a razão. Eu vim para cá a convite da irmã porque eu quis. Então eu quero cultuar a Deus aqui junto com vocês. E cada um que está aqui veio também por causa disso. Não é obrigação, não é peso, pelo contrário, nós temos exatamente alegria. Eu, enquanto ouvia o louvor, né, aquela jovem que cantou primeiro, depois os hinos da harpa, tem um hino que eu acho muito interessante, e que é o hino 8 da harpa cristã, o 7 e o 8. Esse hino faz, quando nós vamos ministrar, como nós ministramos alguns dias atrás em uma igreja, um encontro de milagres, porque aqui nós estamos fazendo um encontro da família, né? É a família de Deus se juntando com a nossa, que está aqui. E eu quero trazer, nós escrevemos um livro, meus queridos, chama Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém. Ele está aqui na mesa. A igreja pode sentar, pastor? Desculpe, pelo amor de Deus, me perdoem. Podem se sentar, meus queridos. Esqueceu. Meus queridos, muito obrigado pela referência, pela deferência de vocês ao Espírito Santo. Ele está aqui. Converse com ele durante a palavra, porque ele vai trazer a você aquilo que você necessita no dia que se chama hoje. Eu hoje, meus queridos, sou um carteiro. Em vários momentos eu já andei em alguns lugares, né? E em cada lugar Deus me traz como o porteiro, aquele que abre a porta para você entrar. Ele às vezes me traz como o varredor da igreja, aquele que procura com você a dracma perdida. Às vezes ele me traz como ele trouxe hoje, né? Como carteiro, aquele que vai entregar cartas para cada um de nós que estamos aqui no dia de hoje. E esse dia nós glorificamos a Deus, porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui e de fazermos segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Nós vamos, aí eu vou, tem um livro aqui, nós escrevemos esse livro, quer dizer, nós fomos o portador da palavra, mas quem escreveu foi o Espírito Santo, foi ele quem entregou. É Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém. Ele contou uma história muito interessante, inclusive esse livro, ele está sendo usado como vamos dizer assim, é um livro que vai dar um norte para os evangelistas.
né? Tem a segunda parte do livro que está chegando já também, né? Que é a parte das perguntas e respostas, para você ter uma aplicação prática. E de fora a parte ele é a história do apóstolo Paulo, naquele instante em que ele se converte e vive os primeiros anos de convertido a Jesus Cristo. Meus queridos, eu quero que você curve a sua cabeça e nós vamos fazer uma entrega. Toda vez que nós temos a oportunidade de fazermos aquilo que Deus pede que nós façamos, é necessário que a gente tome posse disso. Eu quero que você curve a sua cabeça e você repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, de receber do mais alto dos céus a tua palavra revelada aos nossos corações, para que eu possa ter boa medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante de amor, de carinho, de afeto e, acima de tudo, da tua direção. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, que hoje nós vamos viajar na Bíblia. Nós temos um versículo, é só um versículo. Eu vou ver se nós damos conta de pregar ele todinho hoje, porque nós temos um tempo menos de 2 horas para pregar, e normalmente essa pregação é 2 horas, 2 horas e meia, por aí assim. Mas como disseram, olha só, que tem uma festa, que nós estamos em festa, então nós vamos diminuir um pouquinho, diminuir uns 2, 3 minutos da pregação, para que a gente tenha um momento de alegria, de regozijo com os pais. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, pode ser no celular, pode ser do jeito que for. Abra a sua Bíblia e abra no livro de Tiago. Tiago, meus queridos, só para relembrar vocês, é meio-irmão de Jesus Cristo, ok? E é o primeiro livro do Novo Testamento, é Gálatas e Tiago. Eles têm uma diferença de 3 meses de escrita só. Tudo bem? Amém. Deixa eu emprestar o microfone então. Me empresta o microfone para ler. Tá? Aí já leu. Todos acharam? Tiago 4, versículo 7. Todos acharam? Amém, gente? Glória a Deus! Glória a Deus! A versão do apóstolo é diferente da minha, mas claro não, que é a mesma coisa. Sua, pode ler na sua. Pode, tranquilo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Gente, eu quero repartir esse versículo em várias partes. Olha só, ele começa assim: quem está falando isso é Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo. Nós ficamos pensando e analisando as coisas, e muitas vezes nós queremos que as coisas sejam pelo menos parecido com o que a gente sonhou. Né? Nós temos isso e nós podemos sonhar, e é lícito e é correto nós sonharmos e aceitarmos aquilo que Deus tem feito em nossos corações, tem trazido através da Bíblia para as nossas vidas. Olha só, essa palavra aqui inicia assim: sujeitai-vos. O que é sujeição? Essa é uma pergunta. Nós temos um projeto que chama Projeto Jesus na Rua, e lá tem a pergunta que não quer calar. É aquela pergunta que você não faz para ninguém,
Você lê a Bíblia e você encontra um versículo e esse versículo fala muito com você. É a pergunta que não quer calar. Você busca a resposta, mas a resposta está dentro de você. Você tem que olhar para dentro de si e olhar e entender aquilo que Deus está fazendo. Sujeição, o que é? Nós vamos trazer alguns adjetivos para a sujeição. A sujeição é você ficar à mercê ou dependendo de alguém. Hoje aconteceu a sujeição na minha vida. Olha, apóstolo, você ficou sujeito hoje? Fiquei. Eu fiquei sujeito, eu me sujeitei a irmã Teresa, pastora Teresa, ir me buscar. Depender é sujeitar. Submeter-se. Vamos imaginar uma situação. Eu estou debaixo da unção de Deus. Nós estamos debaixo da unção de Deus aqui. Nós estamos abaixo. Nós estamos submetidos à unção de Deus. Aleluia. Quando nós nos submetemos, que é a sujeição, é a submissão. Ou seja, o que é uma submissão? É uma missão menor. Vamos olhar para esta igreja. O pastor Maciel, Pastor Maciel, ele tem uma missão. Deus entregou a missão a ele. Todos nós aqui, inclusive o apóstolo Adilson, está debaixo da missão do pastor. Aí é desse jeito? Ué, mas eu achei que o senhor, por ser apóstolo e tal, chegava aqui. Não. Existe uma coisa, meus queridos, que nós precisamos compreender no reino dos céus. Obediência. A obediência dá lucro e gera amor, paz, prosperidade. Agora, o mais importante disso, do amor, da paz, da prosperidade, ele gera a submissão, a obediência gera crescimento. Aleluia! Quando nós obedecemos a Deus, nós crescemos. Quando nós nos colocamos debaixo, sob a batuta, aqui na igreja do nosso pastor, vou explicar uma coisinha simples para nós. É o seguinte: o apóstolo está aqui? Tá. Ele vai trazer uma palavra direta do trono? Vai. Mas ele está abaixo, submetido ao nosso anjo, ao pastor. Aleluia. Quando você se submete, meu querido, ao seu pastor, acontece uma coisa muito simples. Você sabe o que é? Olha como é tão simples isso. Se você errar na direção dele, é ele quem paga. Por quê? Porque ele é a autoridade. A submissão, meus queridos, nós vamos encontrar uma submissão tamanha, maravilhosa, em Mateus capítulo 8, versículos 4, 5, 6, 7 e 13. Não precisa não. Onde é que nós encontramos essa submissão desse tamanho? Onde é que nós encontramos uma pessoa que está abaixo do outro e aceita? O centurião chega para Jesus Cristo e diz: Senhor, meus criados jaz em casa, violentamente atormentado, e eu queria que o Senhor curasse ele. Aí Jesus olha para ele e diz: tudo bem, eu vou com você. Aí ele olha e diz: Senhor, eu não sou digno
Por que ele disse que não era digno? Meus queridos, por um motivo simples, porque o romano, em relação ao judeu, ele é um povo de segunda categoria, ele é gentil, é nação gentílica, e aquele homem não se considerava digno de Jesus Cristo, Jesus o Cristo, ir debaixo do teto dele. Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá lá em casa, tem um negócio meio atrapalhado lá, eu não dou conta de consertar. Dize apenas uma palavra e o meu criado será curado. Olha só o que Deus está dizendo para você hoje aqui. Basta uma única palavra de Deus na sua vida, que você será restaurado, você será curado. E essa palavra Deus mandou dizer hoje aqui. E a palavra é: seja feito conforme a sua fé. Vai, teu criado já foi curado. Meus queridos, esse criado somos nós. A submissão, a sujeição, ela dá autoridade para Deus mexer, para Deus agir aqui. A oração, a nossa oração, meus queridos, ela dá autorização para Deus visitar a sua casa. Quando você ora, quando você se põe na brecha. Como é se pôr na brecha, apóstolo? Vocês sabem, mas eu vou refrescar a memória de vocês. Imagine que aqui atrás tem uma porção de gente que está enferma, e eu venho, me coloco entre eles e a enfermidade, porque a enfermidade não é deles. Meus queridos, a enfermidade não é nossa. Não é nossa. Não é nossa. A enfermidade, ela é de Satanás. Quando o intercessor entra em intercessão, ele entra entre Satanás e você. Ele fica no meio e ele cobre você com a sombra, assim como Deus faz através da vida da pessoa que está intercedendo. E esse é o momento, meus queridos, que nós precisamos compreender. Nós estamos vivendo uma situação, eu não sei vocês, mas, por exemplo, nós estamos vivendo, em todos os lugares que eu passei, uma dificuldade muito grande. Está se cumprindo uma palavra que ela é difícil demais, mas é bíblico. O amor de muitos está esfriando. Aleluia. Agora, não está esfriando por culpa nossa, meus queridos. Está esfriando pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Verdade. Essa é a diferença. Quando Deus, eu costumo brincar, toda vida que Deus identifica um problema, é porque Ele quer resolver. Ele não vai identificar um problema para dizer, está faltando o que aqui? Está faltando uma cadeira. Não. Aí vai continuar faltando a cadeira? Não. Na hora que Jesus Cristo, Deus Pai, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, identifica, Ele começa a trabalhar. Esse é o momento de nós que somos, a seres bem barulhentos, darmos um glória a Deus bem para Jesus. Aleluia. Ele começou a agir na sua vida. Meus queridos, Ele age a partir do momento que você abre. Eis que estou à porta, do lado de fora, e bato. Se alguém abrir, então eu entrarei. Jesus Cristo falando, eu entrarei, ceiarei com ele e ele ceará comigo. Essa ceia aqui, meus queridos, é comida. É o almoço, é a janta, é o lanche. Se você abrir, ele entra e ele vai fazer uma coisa muito fantástica, morada através do Espírito Santo, vivificando seu espírito dentro
de você. A eternidade, meus queridos, ela começa aqui na terra. Como assim, apóstolo? A eternidade começa na terra? Começa a partir do momento que você aceita esse chamado de Jesus Cristo para você abrir a porta. A eternidade passa a viver dentro de você, porque o seu espírito passa a ser eterno. E hoje nós temos restauração de vida, restauração de casa, restauração de ministério, restauração de casais. Aqui, por quê? Porque onde ele vem e ele diz que tem que restaurar, é porque ele já está trabalhando. Amém, meus queridos? Aleluia! Muito bem, meus queridos, nós estamos no primeiro ponto do versículo, que é, que é sujeitai-vos, né? Sujeitai-vos. Tem uma palavra que ela é pequenininha, ela é muito pequenininha, mas ela tem um significado muito forte, muito grande. Pois, sujeitai-vos, pois. Por que pois tem uma conotação tão importante nesse versículo? Eu vou só relembrar aos meus queridos irmãos: sujeitai-vos, pois. A quem? Esse pois significa a quem? Esse pois significa a quem você tem adorado. Esse pois significa a quem você tem se submetido. A Deus? Maravilha, top. A Mamon? Como assim, apóstolo? A Mamon? Eu vou me sujeitar a Mamon? Vai. Você sai de casa dizendo que vem para a igreja, bacana, tudo bem, glória a Deus, é top, nós vamos juntos. O Espírito Santo vem. Quando chega aqui, você chega bem no canto, para um lado e para o outro, puxa o dinheiro, R$2, é a oferta. Você está adorando a Mamon, meus queridos, não é a Deus. Mas eu estou na casa de Deus, eu vim cumprir aquilo. Você não veio cumprir nada. Por quê? Porque o culto não é racional. Você não veio porque quis, então você não está cumprindo. Não tem obrigação. Existe submissão, existe direção de Deus na sua vida para que você venha cultuar a Ele. Eu vou explicar uma coisa a vocês. Aqui está o clima agradável, muito legal. Achei muito bom aqui, né? Mas tem um detalhe. Vocês não sabem. Aqui, esse lugar está pegando fogo. O fogo está muito alto aqui. E o que acontece? Aqui é a churrasqueira de Deus. Vocês lembram da sarça que ardia e não queimava? É aqui. Está ardendo em fogo. Porque Deus está aqui. Ele veio para esse culto. Apóstolo, mas só hoje? Não. Hoje foi identificado. Nós identificamos que Ele está aqui. E começou com o louvor. Nós identificamos que Ele está aqui. Amém, meus queridos? E nós precisamos compreender. Aleluia, meus queridos. E nós precisamos compreender aquilo que Deus está fazendo pela minha e pela sua vida no dia que se chama hoje. Muitas vezes, meus queridos, olha só, esse pois que nós fizemos essa pausa, você vai colocar nesse pois tudo que você precisa. Sujeitai-vos, pois, a oportunidade de trabalho. Se você está desempregado, coloque a oportunidade de trabalho aqui. Se você está com um salário baixo no seu trabalho, nesse pois, você coloque um salário baixo. Senhor, eu queria ganhar mais. Eu me submeto, pois, a este salário. Aí você diz o salário que você quer. É a mudança que você faz
falando. Você quer um ministério forte? Apóstolo, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu sou daqueles que prega empolgado, é louco, muito doido. E é desse jeito, meu irmão, pois sujeite-se a Deus, sujeitai-vos, pois, aí diga o que você quer. Esse pois, meus queridos, ele foi traduzido em outros lugares, em outras versões, por uma outra palavra, que essa palavra não nos dá abertura para fazermos aquilo que nós precisamos. Então, olha só, sujeitai-vos, pois, àquele a quem você adora, sujeitai-vos, pois, àquele a quem você ama. Se você ama a Deus, então sujeitai-vos, pois, a Deus. Meus queridos, a sujeição a Deus, as pessoas pensam que é uma coisa bem difícil. Eu um tempo também pensava desse jeito. E aí um dia eu estava conversando com o Pai. Eu converso com Ele como eu estou conversando com vocês. É dessa forma que nós conversamos. Eu disse, Senhor, deixa eu lhe perguntar um negócio aqui. E Ele, sim, eu fui e disse, olha só, tem um versículo que eu achei fantástico, mas ele é difícil demais de compreender. Até no curso de teologia que nós fizemos há um tempo atrás, as pessoas tinham muita dificuldade para entender esse versículo, que é esse que nós estamos conversando aqui. E eu disse a ele, Senhor, como é esse negócio aqui? A sujeição, aí ele me ensinou o que é a sujeição. O pois, ele me ensinou o que é o pois, que aí eu posso colocar qualquer coisa ali. Mas como é que aí eu li o todo, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Como é que eu me sujeito ao Senhor? Aí eu pensei, no meu pensamento humano, olhei para Deus e disse, Senhor, eu vou... Porque depois, Pai, vem uma coisa muito interessante, que é resistir o diabo. E resistir o diabo é legal, a gente fica, ali resistindo. Ele foi disse, pois é, o problema é como é que você resiste, como é que você se sujeita a mim para resistir o diabo. E eu faço uma pergunta, é uma pergunta retórica, eu mesmo vou responder, não precisa de ninguém arriscar. Como é que eu me submeto a Deus para resistir ao diabo? Se tiver um irmão bem flexível aqui, para ele mostrar bem aqui para nós como é que a gente se sujeita a Deus. Tem um voluntário aí? Para vir aqui na frente? Um voluntário, um homem aqui. Pronto, muito bem. Aqui do lado aqui. Você já está aqui, mano? Amigo. Você consegue ficar de joelhos e colocar a cabeça entre os joelhos? Eu acho que não. Mas eu fico de joelho. Não, então peraí, me ajuda a abaixar. Gente, eu vou fazer aqui o negócio. Pronto. Eu quero só que me ajude. Pronto. A sujeição a Deus, meus queridos, é assim. Glória a Deus, aleluia. É assim. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. A sujeição a Deus, meus queridos, é assim. Por quê? Porque Satanás, ele vai olhar para você, mas ele não vai ver você. Ele vai ver quem? Ele vai ver nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a sujeição tem que ser em posição de submissão. Quem está desse jeito aqui, se alguém chegar e chutar ele, ele não tem como reagir. Se alguém chegar e botar uma arma na cabeça, ele não tem como reagir. Isso é submissão. Isso é sujeição. Por que que o Satanás foge? Por que que ele foge? Porque ele não vê o seu rosto.
Ele vê aquele a quem você serve. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Então, dessa forma, meus queridos, é necessário que nós tomemos posição na presença de Deus. Apóstolo, nós vamos ficar tudo de joelho do jeito que o senhor fez aí? Não, não precisa. Faça entre na porta do seu quarto e feche a porta do seu quarto em secreto. Aquele que vê em secreto te abençoará. Aleluia! Meus queridos, é necessário que nós, hoje, enquanto igreja, tenhamos uma posição diferente. A maioria das pessoas estão fazendo campanha de oração de 40 dias, de 120 dias, de 200 dias, de 300 dias. É assim? Não! Eles querem fazer campanha de 7 dias, campanha de 21 dias. A vida do cristão hoje, quem quer permanecer no braseiro, ele tem que estar de uma forma que Satanás não consiga ver o seu rosto. Você tem que estar guardado pelo Altíssimo. Meus queridos, quando Satanás olha para a gente naquela posição que eu fiquei ali, você sabe o que ele vê? Ele vê só o sangue de Jesus Cristo sobre mim. Ele não me vê. Ele não me vê. Ele não vê você. E ele faz uma coisa, esse sangue faz uma coisa muito interessante. A imagem que ele projeta é a de um leão nessa posição. Então, é o leão da tribo de Judá. É esse que você passa a representar quando você se sujeita a Deus. Quando você se sujeita a Deus, você passa a representar o leão da tribo de Judá. Aleluia! Meus queridos, nós precisamos compreender isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí vem a parte que eu acho mais legal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que o diabo foge de mim? Quando eu grito, eu dou uns gritão assim, bem medonhos, estrondoso e tal, e ele vai embora? Não, vai não. Eu já sei, então eu vou pegar e vou me ajoelhar. Não, ele não vai embora. Como é que eu resisto ao diabo? É preciso eu fazer alguma coisa fisicamente? Não. Quando eu me sujeito, me submeto a Deus daquela forma, então o senhor está sendo religioso. Não, não estou sendo religioso. A forma de resistir ao diabo, Jesus Cristo, quando esteve na terra, meus queridos, chegaram com aquele rapaz, né, que de maneira equivocada ou errônea, a Bíblia, uma criança, não é um homem já. Aquele rapaz tinha 21 anos. Por quê? Porque lá em Israel tem-se a impressão de que se um demônio se apossar de uma pessoa, até os 21 anos ele sai. E ele não saiu. E aquele homem que chega e diz: Senhor, o meu filho tem um demônio mudo, que às vezes ele pega ele e joga no fogo, joga na água para matar. Olha a pergunta, se tu podes, ajuda-nos. O que Jesus Cristo respondeu? Tudo é possível ao que crê. Por que ele não disse que precisava jejuar 300 dias, precisava fazer não sei o quê? Não, porque é pela fé. Isso que nós fizemos aqui não é ritual, é pela fé. Se você fizer dessa forma e acreditar, Deus vai te honrar.
Apóstolo, eu não tenho condições de toda a vida de ficar desse jeito. Não tem problema não. A atitude, ela vem do coração. Esse corpo, ele está sujeito. E nós precisamos compreender isso. Quando Satanás vai fugir de você, das suas finanças? Quando você expulsar o mamão. Quando é que não vai aparecer caranguejeira na sua casa? Homens, os homens de plantão aí, na hora que você pegar e tirar todo o pezinho de mato ao redor da sua casa, não vai aparecer. Isso é Deus que faz? Não, é físico, é nós que fazemos. Então, meus queridos, nós temos que ter em mente uma coisa muito simples, que nós não podemos atribuir a Deus uma coisa que é nossa, é física. A coisa mais comum que nós temos ouvido é: Satanás está me opondo. Mas o que foi que houve? Eu fiquei sem emprego. Tá certo. Mas o que foi que houve? Não, rapaz, é o seguinte, o chefe lá era chato demais, rapaz. Eu deitei ele um dia lá e foi Satanás que tirou o seu emprego ou foi você? Meus queridos, nós precisamos compreender exatamente isso. E o que? Existem coisas que são, existem outras que é aqui. Vertical é o nosso relacionamento com Deus. Horizontal é o nosso relacionamento com pessoas. A palavra de Deus diz assim: confessai os vossos pecados a Deus para perdão dos pecados e aos homens para a cura. Nós somos curados quando nós abrimos o nosso coração para o nosso pastor. Ele está aqui mesmo? Desse lado? Tá? Glória a Deus, porque senão eu estava botando ele em outro lugar. Quando você abre o coração, meu querido, você vai ser perdoado por Deus e curado aqui na terra. Você não pode sair contando, né, as suas dificuldades, as nossas dificuldades. Nós não podemos sair contando para todo mundo. Não, nós temos que contar para aquele que vai compreender, não vai nos julgar e ainda vai nos ajudar em oração. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. 3. O pastor tem essa característica. E é necessário que a gente lembre disso, meus queridos. Eu quero agora que, não vai dar tempo da gente chegar no final desse versículo, eu quero que vocês fiquem de pé. Aleluia, Senhor. Glória a Ti, papai. Não, agora não. Eu quero que você, no seu lugar, dobre a sua cabeça e pense naquela pessoa que você precisa pedir perdão. Deixa eu lembrar você. É aquela pessoa que lhe maltratou que você precisa ir pedir perdão a ela. Ok? Porque pedir perdão a quem eu maltratei, os hipócritas fazem isso. E hoje nós vamos deixar a hipocrisia de lado. Nós vamos ser filhos legítimos de nosso Pai Celestial, que é Deus Pai, através de Jesus Cristo, que é a palavra, pelo Espírito Santo. Eu quero que você se lembre daquela pessoa que você foi maltratado por ele. Eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem, e eu vou fazer uma oração, e queria que a gente repetisse essa oração, só para a gente ter certeza de que nós estamos no caminho certo. Muito bem, eu quero agora que vocês repitam comigo essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu perdoo e peço perdão. Não precisa falar o nome, você só pensa no nome.
a fulano de tal, para que eu, a partir de hoje, cultive o perdão, que não é sentimento, é decisão. Eu decido perdoar todas as pessoas que me ofenderam. E eu decido demonstrar o amor que vem dos céus, que vem de Deus, a todas as pessoas que se aproximarem de mim. Em nome de Jesus. Amém. Agora dê uma salva de palmas para o nosso Muito obrigado, meus queridos. Viu? Nem foi 2 horas. Muito obrigado. Eu quero agradecer pelo púlpito dessa igreja. Senhor, traz, Senhor, esse púlpito imaculado, Pai. Que as pessoas que venham para cá, Senhor, venham com a mesma pegada de fé que tem aqui, Pai, para que os teus filhos, Pai, sejam restaurados em Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. 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 Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus e às 21h07, o encontro de jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Seja um parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Seja um parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Rehobote. Seja um parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?